Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje, vamos até Moscou, na Rússia, onde o inverno é teste de resistência e os apartamentos soviéticos guardam mais segredos do que cofre de banco. Vamos acompanhar Grigori, 72 anos, coronel aposentado, que ficou sozinho cuidando da neta paralisada de 12 anos. Desesperado, ele fez o impensável. Contratou uma ex-presidiária como cuidadora. O que Grigori não sabia é que aquela mulher ia virar o mundo dele de cabeça para baixo. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes, verifique se já se inscreveu no canal. E conta nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. O apartamento cheirava a desistência. Uma mistura de remédio, papel velho e mingau de semolina que ninguém comeu. Grigori Ilich Bessonov estava parado no meio de um corredor longo e escuro, apoiado numa bengala com cabeça de leão, e ouvia o silêncio. Antes, quando ainda era o temido coronel da polícia, o silêncio era recompensa. Depois de um dia inteiro de sirenes, interrogatórios e telefone tocando sem parar, chegar em casa e não ouvir nada era um presente. Agora, o silêncio virou carrasco. Ele martelava nos ouvidos, lembrava que naquelas 3 salas de pé, direito alto, não tinha sobrado mais vida do que num museu abandonado. Para quem não conhece, o apartamento do Grigori era uma stalinka, um tipo de construção que praticamente não existe no Brasil. Stalinkas são prédios enormes construídos na era de Stalin, nos anos 40 e 50, com paredes grossas, pé direito de 3,5 metros e pisos de taco de carvalho. Eram apartamentos feitos para a elite soviética, generais, cientistas, membros do partido. Hoje, em Moscou, uma stalinka no centro vale uma fortuna, mas por dentro muitas ainda guardam aquele cheiro de passado que nenhuma reforma tira. O joelho direito de Grigori doía como sempre quando vinha chuva, lembrança dos anos 90, quando a Rússia era terra de ninguém. Mas o que doía mais era um ponto embaixo das costelas, onde as pessoas normais guardam a alma. No caso dele, ali só tinha cinza. Da cozinha veio uma risada aguda, escandalosa, completamente fora de lugar naquele túmulo. Grigori franziu as sobrancelhas até virarem uma linha só e foi caminhando devagar, tentando não fazer barulho com os chinelos pesados no taco do corredor. Na cozinha, sentada no parapeito da janela, balançando a perna, estava Jana, a 5ª cuidadora. Numa mão, um cigarro fino soltando fumaça pela fresta da janela. Na outra, um celular cravejado de pedrinhas brilhantes colado na orelha. "Ai, Svetka, para!" gargalhava ela, jogando a cabeça para trás. "Ele veio mesmo de Mazda, e eu aqui presa na casa desse velho. Tédio mortal. A menina é um vegetal. Fica ali com o tablet sem se mexer." Grigori bateu a bengala na batente da porta. O barulho saiu seco, cortante como um tiro. Jana quase caiu do parapeito. O cigarro escapou dos dedos, queimou um furo na calça sintética barata e rolou para o chão. "Ai, Grigori Ilich!" balbuciou ela, escorregando do parapeito, o rosto coberto de manchas vermelhas. "Eu só abri para arejar. Prestem atenção agora. Olhem para o que essa mulher disse. Vegetal." Ela chamou uma criança paralisada de 12 anos de vegetal. Tem gente que não merece nem a confiança de cuidar de um vaso de planta. Grigori entrou na cozinha. Com a sola do chinelo, pisou na bituca do cigarro, esmagou com força, esfregando a cinza no piso. Olhou para a moça com aquele olhar pesado, de chumbo, que já tinha feito o investigado tremer na cadeira. "Vegetal. É assim que você define minha neta." A voz dele era baixa, e era justamente essa calma que fazia as mãos de Jana tremerem. "Eu não quis dizer assim. O senhor entendeu errado. A Kátia está dormindo, eu só." "Fora", disse ele. Não gritou,
Só deixou a palavra cair como uma pedra num poço. Mas meu turno vai até às 8. A agência não paga se eu sair antes. Grigori tirou do bolso da camisa de flanela uma carteira velha, puxou uma nota de 5.000 rublos, amassou no punho e jogou na mesa, em cima de um prato sujo com queijo ressecado. 5 minutos para pegar suas coisas. Se em 5 minutos eu ainda vir sua jaqueta no cabideiro, eu chamo uma viatura. E acredite, menina, eles vão achar na sua bolsa coisas que nunca estiveram lá. O tempo está correndo. Jana agarrou o dinheiro, resmungou alguma coisa sobre velhos malucos e saiu voando da cozinha. Em 3 minutos, a porta da frente bateu. A fechadura estalou, cortando a ligação com mais uma estranha. 5.000 rublos na época equivaliam a uns R$300. Ele pagou R$300 para se livrar de uma pessoa. Reparem como o dinheiro, para esse homem, resolvia tudo. Grigori ficou sozinho. Na pia, uma montanha de louça suja. No lixo, embalagens vazias de iogurte, o iogurte que ele comprava para a neta, mas que a cuidadora comeu. Ele abriu a torneira, enfiou as mãos na água gelada e lavou o rosto, tentando tirar o nojo. Errou de novo. Quinta em 6 meses. A agência mandava ou preguiçosas, ou ladras, ou robôs que trocavam fraldas com cara de quem estava descascando batata podre. Ele enxugou o rosto com uma toalha de algodão e foi até o quarto da neta. A porta estava entreaberta. Na penumbra, iluminada apenas pelo brilho azulado da tela de um tablet, estava Kátia, 12 anos. Idade de correr no pátio, ralar o joelho, ter paixonite por colega de turma e passar escondido o batom da mãe. Em vez disso, uma cama ortopédica, cheiro de remédio e um medo grudento nos olhos. Ela estava deitada de lado, enfiada no tablet. Fones de ouvido enormes separavam ela do mundo, do avô, da dor. Katiusha, chamou Grigori, parado na porta. Ela não se mexeu, nem o ombro magro tremeu debaixo do cobertor. Ele se aproximou, tocou a mão dela. A pele era seca e quente. Kátia puxou um fone devagar, com má vontade, e olhou para ele de baixo para cima. O olhar era de adulto, vazio, de quem já entendeu tudo sobre a vida e não espera mais nada. E aqui está o que dói mais nessa história. Reparem, esse olhar era pior do que as pernas paralisadas. As pernas, a medicina pode tentar recuperar. Mas quando uma criança de 12 anos olha para você com olhos de quem desistiu, aí não tem curativo que dê jeito. Essa foi embora, disse Grigori, tentando deixar a voz macia. Vou encontrar outra, uma boa. Kátia colocou o fone de volta sem dizer nada e virou para a parede. Na tela do tablet passavam imagens coloridas, mas ela não estava assistindo. Ela estava se escondendo. Grigori saiu do quarto, fechou a porta devagar. As pernas fraquejaram. Ele se arrastou até o escritório, desabou na poltrona de couro que ainda lembrava dele quando era coronel. Na mesa, debaixo do vidro, uma fotografia. Um rapaz com um violão, sorrindo de orelha a orelha. Seu filho, Andrei. Desculpa, Andriuca, sussurrou Grigori. Não consegui proteger ela, nem você eu protegi. E aqui vale contar o que aconteceu. Grigori expulsou o próprio filho de casa 13 anos antes. Artista não é profissão, é diagnóstico, era o que ele dizia. Ou entra na academia militar ou rua. Andrei saiu, orgulhoso, igualzinho ao pai. Casou, teve Kátia. 6 meses antes dessa história, um motorista bêbado cruzou a pista e destruiu o carro deles. Andrei e a nora morreram na hora. Kátia sobreviveu. Os médicos disseram que a lesão na coluna era incompleta, que havia chance de recuperação, mas ela precisava querer. E Kátia não queria mais nada. Grigori tirou ela do hospital, achando que dava conta. Achava que amor e disciplina bastavam, mas disciplina ali não funcionava. E amar ele parece que desaprendeu, ou nunca soube. Ele pegou o telefone, um celular de tecla, antigo,
Um Samsung tão confiável quanto o fuzil. Discou um número que sabia de cor. Pode falar, respondeu uma voz rouca no terceiro toque. Serioga, sou eu, Bessonov. Salve, camarada coronel. A voz esquentou, mas logo ficou desconfiada. Aconteceu alguma coisa, Grigori Ilitch? Aconteceu, Serioja. Mandei mais uma embora. Fumando na cozinha, não cuidava da menina. Na linha, um suspiro pesado. Serioga, um antigo investigador de Grigori, que agora chefiava a delegacia do bairro, conhecia a situação melhor do que ninguém. Ilitch, eu entendo, mas você troca de cuidadora como troca de meia. Nas agências você já está na lista negra. Dizem que você é um tirano. Eu não sei mais quem te indicar. Arranja alguém, Serioja, rosnou Grigori, e na mesma hora se conteve, sentindo a pressão subir. Não de agência, uma mulher normal, que não roube e que tenha alma. Pago o dobro, em dinheiro vivo. Alma é? Serioga fez silêncio. Dava para ouvir ele acendendo o isqueiro. Olha, tem uma opção, Ilitch, mas você não vai gostar. Ai, como não vai gostar? Quem é? Antonina, sobrenome Vietrova. Saiu da cadeia faz uma semana. Grigori apertou o telefone tão forte que o plástico rangeu. Você está me empurrando uma ex-presidiária para dentro da casa de uma criança? Ficou maluco, major? Calma, escuta, cortou Serioga. Ela não é bandida, não é criminosa de carreira. Trabalhou a vida inteira como enfermeira-chefe. O diretor do hospital jogou nela o desvio de medicamentos. Os remédios eram caros. Ele vendia por fora e fez ela assinar como responsável. Ameaçaram ela. Artigo 160. Desvio e apropriação indébita. Uma mulher pacata, limpa, que não tem onde morar e não tem ninguém. A família virou as costas. O filho não deixa ela chegar perto. Ela toparia trabalhar por um teto e um prato de comida. E as mãos dela são de ouro. Eu li o processo. As avaliações de conduta são nota 10. Aqui cabe uma explicação importante. Na Rússia, o artigo 160 do Código Penal trata de desvio e apropriação indébita, parecido com o artigo 168 do nosso Código Penal. A diferença é que no sistema russo da época, a palavra do superior hierárquico pesava muito mais do que no Brasil. Se o chefe dissesse que você assinou, e quem desobedecesse perdia tudo. Grigori olhou para o retrato do filho. Andrei sorria, dedilhando as cordas do violão. Você sempre dividiu o mundo entre aliados e inimigos, pai. Mas o mundo é mais complicado do que isso. Traz ela, disse Grigori num fôlego só. Mas se sumir uma colher que seja, entendido. Em uma hora ela estará aí. Essa hora, Grigori passou como um fantasma. Andou pela casa no automático. Guardou no cofre o revólver de honra e os documentos importantes. Deixou na mesa uns trocados, como teste. Olhem para esse detalhe. Armadilha de policial. Ele ainda não conhecia a mulher e já preparava o flagrante. Medo faz isso com a gente. Transforma cautela em crueldade antes mesmo de ter motivo. A campainha tocou exatamente 60 minutos depois. Na porta, Serioga, barrigudo, com a jaqueta aberta e atrás dele, uma mulher. Grigori esperava encontrar qualquer coisa. Uma bêbada acabada, uma coitada encolhida de medo, uma espertalhona com olho vivo. Mas Antonina era diferente. Uns 50 e poucos anos, magra, ereta como uma corda de violão esticada. Um casaco acolchoado barato, de feira pendurado nela feito saco, mas o lenço de lã cinza na cabeça estava amarrado com capricho. Rosto sem maquiagem, pálido, riscado por uma rede fina de rugas. Mas os olhos eram cinzentos, calmos e de uma clareza impressionante. Não tinha medo ali, não tinha bajulação, só um cansaço infinito. Nas mãos, uma mala esportiva surrada. Tudo que ela tinha no mundo... Boa noite, disse ela, voz baixa, firme, sem rouquidão de cigarro. Grigori não respondeu ao cumprimento.
Passou nela o olhar de raio-x que já tinha desarmado o criminoso em sala de interrogatório. Sapatos limpos, gastos mas limpos. As mãos, ele olhou bem para as mãos. Unhas curtas, pele vermelha, castigada, mas dedos longos e finos, mãos de quem trabalha. Reparem nessa mulher. Ela acaba de sair da prisão, não tem nada, não tem ninguém, e entra na casa de um coronel da polícia sem baixar os olhos. Isso não é atrevimento, isso é dignidade, é diferente. Pode entrar. Sapato tira aqui. Chinelo extra não tem. Eu trouxe o meu. Antonina abriu a mala e tirou um par de chinelos de borracha simples. Serioga se despediu rápido. Bom, eu vou indo, Illich. Tenho plantão. Vocês se entendem. Os dados dela ficam registrados comigo na delegacia, se precisar. Piscou para Antonina como quem diz, vai dar certo, e sumiu, deixando os dois sozinhos. No corredor, silêncio. Grigori sentia o cheiro que vinha da visitante. Cheirava a frio da rua e sabão de coco. Vamos lá, Antonina. Como é o nome do meio? Pavlovna. Pode me chamar de Tônia. Não, Tônia não serve. Aqui não é piquenique. Escuta com atenção, Antonina Pavlovna. Eu sei de onde você veio. E não me interessa se você é culpada ou inocente. O juiz decidiu. Então é culpada. Para mim, você é uma pessoa com uma mancha. Ela não abaixou o olhar. Ficou parada, com as mãos cruzadas sobre a barriga. Eu estou contratando você por desespero. Continuou ele, martelando cada palavra. Tenho uma neta doente, trauma na coluna, mais depressão. Ela precisa de cuidados médicos, massagem, higiene e comida decente. Você sabe cozinhar? Sei, respondeu ela curta. Não é rancho de cadeia. Sei fazer costeleta, caldo, dieta especial se precisar. Precisa. As condições são essas. Você mora aqui, no quartinho atrás da cozinha. Folga uma vez a cada 15 dias, só com minha autorização. Salário de 20.000 rublos por mês. Comida por minha conta. Ele fez uma pausa e deu um passo na direção dela. Mas se eu perceber que você machucou a menina, com palavra, com olhar, com gesto, se sumir 1 centavo, se eu sentir cheiro de bebida, eu não vou só te mandar embora. Eu vou fazer você voltar para o lugar de onde saiu, para cumprir o resto da pena. Fui claro? Para quem não sabe, 20.000 rublos na época equivaliam a mais ou menos R$ 1.200. Parece pouco, mas para uma ex-detenta russa, sem moradia e sem família, era um recomeço. Na Rússia, a reintegração de egressos do sistema penal era muito mais precária do que no Brasil, onde ao menos existem programas como o Começar de Novo. Lá, quem saía da cadeia estava literalmente sozinho. Aquele discurso foi duro, foi humilhante. Grigori sabia, mas ele queria quebrar ela na largada. Se chorasse ou reclamasse, que fosse embora agora. Antonina ficou calada uns 2 segundos e depois assentiu devagar. Entendi, Grigori Illich, mas eu também tenho condições. As sobrancelhas dele subiram. Condições? Você? Sim. Eu sou profissional de saúde, não empregada doméstica. Se eu cuido da saúde da criança, o senhor não interfere no tratamento. Não diz como fazer massagem. Não cancela procedimento porque dói ou porque ela não quer. Pena é péssimo remédio. E aqui apareceu o aço. Na voz dela surgiu uma dureza profissional, daquelas que só enfermeira veterana e cirurgião de campo têm. Ela olhou para ele não como quem olha para um patrão, mas como quem olha para um igual. Grigori resmungou, mas lá no fundo, bem no fundo, aquilo agradou. Fechado, disse ele. Venha, vou mostrar o campo de batalha. Ele levou ela pelo corredor, abriu a porta do quarto. Kátia, temos visita, disse alto. A menina nem virou. Antonina entrou sem fazer escândalo, sem soltar. Ai, coitadinha. Foi direto até a cama, olhou de relance os remédios na mesinha de cabeceira, ajeitou o cobertor nos pés. Depois, com firmeza, mas com cuidado, tirou os fones da cabeça de Kátia.
A menina estremeceu, virou rápido, pronta para morder. Os olhos cheios de raiva encontraram o olhar calmo de Antonina. Oi, Caterina. Meu nome é Tônia. Vou arrumar seu travesseiro, porque seu pescoço está travado. Eu estou vendo. Com um movimento treinado, rápido, levantou a cabeça da menina, bateu no travesseiro e deitou de volta. Gestos secos, fortes e surpreendentemente delicados. Preciso verificar se tem escaras, disse ela, já falando consigo mesma. O colchão é bom, mas ficar deitada o dia inteiro faz mal. Virou para Grigori. Preciso me trocar e lavar as mãos. Onde é o banheiro? Corredor à direita. Quando ela saiu, Grigori olhou para a neta. Kátia estava olhando na direção por onde a cuidadora tinha ido. E pela primeira vez em muito tempo, tinha surpresa nos olhos. Não era alegria, não era raiva. Era surpresa pura de quem encontrou alguém que não fez cara de pena e não teve medo dela. Vô, quem é essa? Perguntou Kátia, com a voz rouca de tanto tempo sem falar. Sargenta de saia, resmungou Grigori, sentindo um alívio estranho. Parece, Caterina, que nossa vidinha mansa acabou. Ele saiu para o corredor. O coração ainda doía, mas o silêncio do apartamento mudou, deixou de ser morto. Nele apareceu o som de passos alheios e um cheiro de sabão barato que, por alguma razão, trouxe esperança. Período de experiência 24 horas, pensou Grigori, fechando a porta do escritório. Mas a intuição de velho policial dizia, essa vai ficar. A manhã seguinte começou diferente. Não com o arrastar de chinelos ou o barulho de xícara quebrando, mas com um cheiro denso, quente, quase esquecido. Cheiro de mingau de painço feito no fogo baixo e leite morno derretido. Um cheiro que parecia ter atravessado as paredes do apartamento soviético direto da infância de Grigori. Ele abriu os olhos e ficou olhando para o teto com molduras de gesso. O relógio na mesinha, um despertador soviético Yantar, pesado como tijolo, marcava 7 horas. Por hábito militar, ele sempre acordava 1 minuto antes de tocar. Mas hoje, o silêncio da casa era outro. Não esmagava, esperava. Para quem não conhece, o relógio Yantar era uma marca soviética famosa, fabricada na cidade de Oriol. Na União Soviética, um despertador era praticamente item de família, passava de geração em geração. Os Yantar eram feitos para durar 50 anos, de metal pesado, corda manual, nada de pilha. O nome significa âmbar em russo. Grigori se levantou, enfiou os pés nos chinelos gelados, vestiu o roupão e saiu para o corredor. A porta do quartinho de empregada estava aberta, cama impecável, sem uma ruga. Na cadeira, as roupas de Antonina dobradas em pilha milimétrica. Na cozinha, o velho quase parou na porta. Antonina estava de pé diante do fogão. Vestia um jaleco branco de médica. Não daqueles modernos, curtos e ajustados. Um jaleco soviético, comprido até abaixo do joelho, abotoado até o pescoço, cabelo preso debaixo de uma touca. Mexia algo na panela com movimentos ritmados, precisos. Bom dia, Grigori Ilich. Ela nem se virou, como se tivesse olhos na nuca. Café da manhã em 3 minutos. Sente-se. Na mesa, que costumava estar coberta de jornais e contas de luz, havia uma toalha de linho limpa, talheres alinhados em paralelo. À vontade, Antonina Pavlovna, resmungou ele, sentando no seu lugar. De onde saiu o jaleco? Trouxe de casa. Sempre trabalhei de uniforme. Disciplina para mim e para o paciente. Ela colocou na frente dele um prato. O mingau de painço era amarelo dourado, com um pequeno lago de manteiga derretendo no meio. Grigori encheu a colher. O gosto era perfeito. Na medida certa de sal, na medida certa de doce, grão por grão. A última vez que ele tinha comido um mingau assim foi 20 anos antes, feito pela sua falecida esposa Vera. E para a neta? Perguntou ele, engolindo o nó na garganta. Levo eu mesma. Tenho uma conversa séria marcada com ela às 8.
Conversa? Ela não fala, Antonina. Faz 4 meses que não fala. Murmura sim e não e mergulha nos fones. A psicóloga do centro veio, abriu os braços, disse que é trauma e que precisa de tempo. Antonina enxugou as mãos no pano de prato. O olhar cinza ficou duro, profissional. Tempo ela não tem, Grigori Ilitch. Os músculos estão atrofiando, a coluna está enfraquecendo. Mais 6 meses deitada com um tablet na cara e ela não levanta nunca mais. Não porque a coluna não permite, mas porque ela vai se acostumar a ser inválida. É cômodo, fica deitada. Todo mundo tem pena, não precisa fazer nada. Pega leve. A voz do coronel tremeu com ameaça. Ela perdeu os pais. Eu sei o que ela perdeu. Mas agora ela está perdendo a si mesma. Prestem atenção nessa frase. Ela está perdendo a si mesma. Isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer com alguém depois de uma tragédia. Não é a dor que destrói, é o costume de ser vítima. Quando a pessoa se acomoda no sofrimento, o sofrimento vira identidade, e aí tirar isso dela é quase impossível. Antonina pegou a bandeja com o prato e uma caneca de chocolate quente e saiu da cozinha. Passos silenciosos. Os chinelos de borracha pisavam macio, como pata de gato. Grigori ficou sentado com o mingau pela metade. Uma inquietação crescia por dentro. Ele contratou uma cuidadora para trocar lençol e dar comida na boca. O que chegou foi um tanque de guerra vestido de jaleco branco. Ele se levantou, apoiou na bengala e foi atrás. Parou na porta do quarto da neta, abriu uma fresta. Espiar não era digno de um oficial, mas era a Kátia ali. No quarto, o abajur ainda estava aceso, embora lá fora já estivesse amanhecendo cinzento. Kátia, deitada na mesma posição de sempre, de lado, tablet na frente, fones no ouvido, com alguma coisa estrondosa tocando. Ela nem percebeu Antonina entrando. A mulher colocou a bandeja na mesinha de cabeceira. Ficou um segundo olhando para a figura encolhida da menina. E então fez o que tirou o ar dos pulmões de Grigori. Esticou a mão e arrancou o plugue dos fones da entrada do tablet. A música morreu. Kátia estremeceu inteira, virou de supetão. "Ei!" gritou, com voz rouca. "O que você está fazendo?" "Bom dia, Ekaterina Andreevna", disse Antonina com toda a calma do mundo. "Me devolve." A menina esticou a mão, mas Antonina já tinha pegado o tablet. Movimentos rápidos como os de um mágico. Em um segundo, o aparelho estava na mão dela. No segundo seguinte, apertou o botão de desligar. A tela apagou, virando um retângulo preto e brilhante. "Devolve. É meu." "Vô!" Kátia começou a gritar. "Vô, ela pegou meu tablet." Grigori quase arrombou a porta, mas alguma coisa o segurou. Talvez as costas retas de Antonina. Talvez o fato de que Kátia, pela primeira vez em meses, estava chamando por ele de verdade, com emoção. "Isso, Kátia, se chama desintoxicação digital", disse Tônia, colocando o tablet na prateleira alta do armário, onde a menina não alcançava. "A partir de hoje, 1 hora por dia, à noite, se você cumprir a meta de exercícios. Eu não te devo nada." "Quem é você?" "Presidiária." Kátia cuspiu a palavra. Provavelmente ouviu na conversa dos adultos no dia anterior. "Meu avô falou. Você veio da cadeia. Ladra." "Presidiária." Grigori, atrás da porta, apertou a bengala até os dedos ficarem brancos. Agora Antonina ia explodir. Ia xingar a menina e ia sair batendo porta. Antonina se virou devagar. O rosto era pedra. Se aproximou da cama, ficou de pé sobre a menina. "Sim, eu estive presa", disse baixo, mas tão nítido que cada palavra caía como peso numa balança. "E lá eu vi gente que daria tudo para enxergar o céu sem grade. E você, Kátia, tem uma janela enorme, céu inteiro, e fica olhando para uma caixinha brilhante. Besteira. Sai daqui." Kátia puxou o cobertor sobre a cabeça. "O café está na mesinha. Se esfriar, não esquento."
Em 40 minutos começa a massagem, e aviso logo, vai doer. Ela saiu do quarto e quase trombou com Grigori no corredor. A senhora, começou ele. Não interfira, cortou ela, sem diminuir o passo. Agora ela me odeia. Ótimo. Ódio é energia, melhor do que indiferença. Guardem essa frase. Ódio é energia, melhor do que indiferença. Quem trabalha com gente que desistiu da vida sabe que o pior sinal não é quando a pessoa grita, briga, xinga. O pior é quando ela não sente mais nada. 1 hora depois, do quarto da menina veio um grito. Não era birra, era dor de verdade. Grigori estava no escritório tentando ler o jornal, mas as letras dançavam. Quando ouviu o grito, saltou da cadeira, esquecendo do joelho, e saiu mancando até o quarto. A cena que encontrou fez o sangue subir. Kátia estava de bruços, o rosto enfiado no travesseiro, a camisola levantada até as omoplatas. Antonina, com as mangas do jaleco arregaçadas, pressionava com todo o peso do corpo. Os dedos dela, fortes e fibrosos, brilhando de óleo de cânfora, afundavam nas costas magras da menina, percorrendo a coluna inteira. Dói, me solta, dói, soluçava Kátia, tentando se contorcer, mas Antonina segurava firme, uma mão travando o quadril, a outra continuando a massagem implacável. Aguenta, dizia a mulher entre os dentes. O suor escorria pela testa dela. O músculo está travado, duro como madeira, sem circulação. Aguenta, soldado. Pare com isso! Berrou Grigori, voando até a cama. Ergueu a bengala no ar, mas não bateu. Bateu com ela no chão com um estrondo. Está louca? Vai quebrar a coluna dela. Está doendo? A senhora não ouve? Antonina não parou, nem levantou a cabeça. Continuou pressionando os polegares na lombar da menina. Saia do quarto, Grigori Ilitch, disse ofegante. Estamos em procedimento. Eu mandei parar. Sai de perto da minha neta, sádica. Kátia, sentindo a proteção do avô, chorou mais alto. Vô, manda ela embora. Ela está me quebrando. Antonina se endireitou de repente. As mãos tremiam de esforço. O peito arfava debaixo do jaleco. Enxugou a testa com as costas da mão, deixando uma marca gordurosa de óleo. O senhor quer que ela ande, coronel? Perguntou baixo. Na voz dela, metal puro. Ou quer criar um vegetal numa cadeira de rodas? O lombar dela está bloqueado. Os tecidos já estão inchando. Se eu não desfizer esse nó agora, em 1 mês começa um processo irreversível. Necrose. É isso que o senhor quer? Está doendo nela, disse Grigori, já menos seguro, olhando para a neta que chorava. Nascer também dói. Viver dói o tempo inteiro. Ficar deitada apodrecendo não dói, mas dá medo. Ela deu um passo na direção dele, cheirando a cânfora e suor. Eu sou enfermeira com 30 anos de experiência. Levantei soldados depois do Afeganistão que tinham a coluna em pó. Eu sei o que estou fazendo. Ou o senhor sai e me deixa trabalhar, ou eu pego minhas coisas agora mesmo. Mas aí o senhor vai ter que explicar para ela, daqui a 5 anos, por que ela não pode dançar na formatura. Grigori olhou nos olhos dela. Cinzentos, frios, implacáveis, olhos de profissional. Ele conhecia aquele olhar. Viu em cirurgiões de campo, eles também cortavam a carne viva, sem ligar para os gritos, para salvar a vida. Kátia, aguenta, disse ele com a voz surda. Vô? Na voz da neta, traição. Aguenta, eu disse. Antonina Pavlovna sabe o que faz. Ele deu as costas e saiu, fechando a porta. As pernas tremiam. Foi até a cozinha, pegou uma garrafa de conhaque no armário, despejou numa xícara de chá e tomou de um gole, sem sentir gosto. Atrás da parede, outro gemido, que virou soluço abafado. Mas agora não tinha histeria. Tinha trabalho. Trabalho pesado, sujo, de trazer gente de volta à vida. Na hora do almoço, silêncio. Mas um silêncio diferente, cansado, pesado, como o ar depois de uma tempestade.
Grigori estava na sala diante da televisão, onde passava notícias sobre câmbio e trânsito em Moscou, mas ele não ouvia nada. Esperava. A porta do quarto se abriu. Antonina saiu. Tirou o jaleco, ficou com um vestido simples de chita. Estava acabada, mãos vermelhas, inchadas. Passou para a cozinha, mexeu na chaleira. Grigori se levantou e foi até a porta do quarto. Kátia estava deitada de costas, olhando para o teto. O rosto inchado de chorar, cabelo molhado grudado nas bochechas. Sem tablet. Katiusha, chamou ele. Ela virou a cabeça devagar. Nos olhos, nem raiva, nem vazio. Cansaço e um tipo novo de espanto. Ela mexeu os dedos dos pés debaixo do cobertor. Ela é louca, vô, sussurrou Kátia. Minhas costas estão pegando fogo. É o sangue circulando, disse Grigori, lembrando as palavras de Antonina. Quer dizer que as costas estão vivas. Estou com fome, disse a neta de repente. Com muita fome. Grigori piscou. Nos últimos meses, era uma guerra convencer ela a comer uma colher de iogurte. Nesse instante, Antonina apareceu na porta, mas não carregava sopa. Carregava um prato com um cheiro impossível de ignorar. Doce, quente de baunilha. No prato, 3 pãezinhos dourados cobertos de açúcar de confeiteiro. Isso se chama zavoronki, disse Tônia no tom mais natural do mundo, colocando o prato no colo da menina. Massa de fermento. Leve. Fiz enquanto você estava emburrada de manhã. Mas isso não é de primavera? Escapou de Kátia, que reconheceu os passarinhos de massa. É, mas você precisa de primavera agora, respondeu Antonina sem piscar. Para quem nunca ouviu falar, zavoronki são pãezinhos tradicionais russos em forma de passarinho, feitos na primavera para celebrar o retorno das cotovias. As avós faziam para os netos como símbolo de que dias melhores estavam chegando. Fazer zavoronki em novembro é como acender fogueira de São João em janeiro, fora de época, mas cheio de intenção. Na Rússia, dar um zavoronki para uma criança é quase dizer, vai ficar tudo bem. Kátia aspirou o cheiro. As narinas estremeceram. A fome de criança, natural e poderosa, furou a barreira da mágoa e da depressão. Eu te odeio, disse ela, agarrando um pãozinho. Bom apetite, respondeu Antonina sem se abalar. Depois da massagem precisa de glicose, senão o cérebro pifa de vez. Grigori chamou Antonina ao escritório. Ela sentou na cadeira de visitas, as mãos cansadas pousadas nos joelhos. Não parecia vitoriosa. Parecia uma mulher que simplesmente fez bem um trabalho difícil. Eu exagerei, disse Grigori, e cada palavra saiu como dente arrancado. Coronéis não pedem desculpa. Aquilo de sádica, fui injusto. Acontece, respondeu ela simplesmente. Parente sempre entra em pânico. Faz parte. O importante é não atrapalhar. Onde aprendeu a fazer isso? Ele apontou com a cabeça na direção do quarto. Na colônia penal. Lá não tem fisioterapeuta de verdade, nem remédio direito. E as mulheres destroem as costas trabalhando 12 horas nas máquinas de costura. Eu tratava com as mãos. Não tinha outra ferramenta. Até as chefes da ala me respeitavam. Olhem para as mãos dessa mulher. Mãos que aprenderam a curar num lugar onde ninguém cura ninguém. Grigori olhou para as mãos dela. Agora via outra coisa. Não mãos de ladra. Um instrumento tosco, mas eficaz. Me diga a verdade, Tônia. Tem chance? Ela olhou pela janela, onde o vento arrastava folhas molhadas pelo pátio. As pernas dela respondem. A sensibilidade está intacta. O problema é na cabeça. Ela se enterrou viva. Eu vou desenterrar. Mas preciso de carta branca total. Amanhã eu vou colocar ela de 4. Vai gritar, vai chorar. O senhor aguenta? Grigori lembrou de Kátia devorando o pãozinho de açúcar. Lembrou dela dizendo, minhas costas estão pegando fogo. Naquele fogo, a doença estava queimando. Aguento, disse firme. Pode agir, camarada chefe de enfermaria. Antonina sorriu pela primeira vez.
O sorriso tocou só os cantos da boca, mas o rosto inteiro ficou mais leve, mais jovem. E outra coisa, Grigori Ilitch, o senhor tem chá de verdade, de folha? Porque esse de saquinho é pó de estrada. Tem sim. No armário, lata de metal, chá indiano com elefante. Eu estava guardando para uma ocasião especial. Acho que a ocasião chegou. Vamos tomar chá. E isso aqui é bonito. Esse homem duro, esse coronel que a vida inteira mandou e desmandou, está sentando para tomar chá com uma ex-presidiária que acabou de fazer a neta dele gritar de dor. E está grato. Porque pela primeira vez em 6 meses, alguém trouxe vida para dentro daquele apartamento. À noite, Grigori fez a ronda. Cozinha impecável, nem uma migalha. Quarto da Kátia. A menina dormia de braços abertos, sem tablet. Na mesinha, o prato vazio com rastros de açúcar. A respiração dela era tranquila, profunda. Ele foi ao armário do corredor, onde guardava um envelope com 50.000 rublos, reserva para emergências. Conferiu. Tudo no lugar. Contou nota por nota. A vergonha picou como agulha. Ainda não confiava nela. Presidiária é presidiária, sussurrava a experiência de policial. Ela tem mãos de ouro, argumentava o bom senso. Ele escondeu o envelope dentro de um livro de Dostoiévski, Crime e Castigo, simbólico, como tudo nessa história. Grigori foi dormir, mas custou a pegar no sono. O cheiro de cânfora e massa assada ainda pairava no ar, mistura estranha de dor e conforto que agora morava no apartamento. O regime de silêncio tinha sido quebrado, e isso, ao que parece, era a melhor coisa que tinha acontecido com eles em 6 meses. A primeira semana foi uma guerra silenciosa. Kátia, sem o tablet, usava táticas de guerrilha. Virava o rosto quando Tônia entrava, se recusava a responder perguntas e comia com cara de quem engolia ração, embora Antonina fizesse almôndegas de vitela no vapor e sopas que perfumavam o corredor inteiro. Grigori observava o combate do seu bunker, o escritório ou a cozinha. Ele se sentia estranhamente excluído. Antes, era ele o carcereiro e o único espectador daquele teatro de dor. Agora tinham tirado ele do palco. A casa mudou de cheiro. Sumiu o mofo, sumiu o amargo dos remédios. Agora cheirava a lâmpada de quartzo. Tônia achou o aparelho velho no sótão e passou a esterilizar o quarto por horário. Cheirava a sabão em pó e massa de pão. No corredor, encostado na parede, apareceu um andador de alumínio que Antonina trouxe do depósito do prédio. Todo dia, na hora da fisioterapia, ela colocava Kátia nele e a menina arrastava 2 metros, 3, até as pernas tremerem e Tônia dizer, chega por hoje. Numa terça-feira, Grigori voltou do mercado com uma sacola pesada. Romãs, enormes, escuras, com casca áspera. No mercado, o vendedor azeri cobrou uma fortuna, mas quando reconheceu o coronel, escolheu as melhores. Aumenta o ferro no sangue, levanta a hemoglobina, resmungava Grigori, tirando o casaco. Ele queria agradar a neta, fazer algo útil que não fosse médico. Chegou na cozinha e encontrou Antonina numa atividade inesperada. Estava sentada à mesa, enfiando linha em rosquinhas secas. Aquelas rosquinhas pequenas de baunilha que se compram para o chá. Virando artesã, perguntou ele, pousando a sacola. Estamos treinando coordenação motora, respondeu Tônia sem levantar a cabeça. Os dedos da Kátia estão fracos, perdeu a capacidade de segurar uma caneta, só sabe tocar tela de tablet. Vamos fazer colares de rosquinha. E isso aí? Ela apontou para as romãs. Vitamina para a Kátia. Antonina pegou uma fruta, pesou na mão. Boas, só que descascar romã é uma tortura. Deixa que eu faço suco. Se der os grãos para ela, vai fazer careta e empurrar o prato. Grigori sentiu uma pontada de mágoa. Ele queria levar pessoalmente aqueles grãos de rubi num pratinho, como um presente precioso. Mas Tônia tinha razão. Kátia ia torcer o nariz e recusar. Pode fazer, assentiu ele secamente e saiu. Mas 1 hora depois, ele ouviu a voz da neta.
Não era chorosa, não era zangada, era viva, curiosa. É verdade que na cadeia tem rato do tamanho de gato? Grigori se aproximou da porta entreaberta do quarto. Kátia estava sentada na cama, apoiada em travesseiros. Progresso. Uma semana antes, só ficava deitada. Na frente dela, uma tigelinha com rosquinhas, e ela tentava, com os dedos trêmulos, enfiar a linha no furo pequeno. Antonina estava sentada ao lado, cerzindo uma fronha. Mentira, respondeu Tônia, cortando a linha com os dentes. Rato lá é comum, cinza, atrevido. Rouba comida se você se distrai. Mas a gente não tinha medo deles. De que tinham medo? Kátia largou a rosquinha e fixou os olhos na cuidadora. De nós mesmas. De esquecer como é a grama no toque, como cheira a chuva. Lá não tem cheiro nenhum, só cloro e cigarro. E também tínhamos medo de virar gente má. A raiva, sabe, ela é como ferrugem, corrói por dentro. Para quem não sabe, nas colônias penais femininas da Rússia, as detentas trabalham 12 horas por dia em oficinas de costura industrial, produzindo uniformes e fardamentos. Problemas de coluna são universais e atendimento médico quase não existe. Uma enfermeira ali dentro vale mais do que ouro. Eu sou má? Perguntou a menina de repente. E aqui, Grigori, atrás da porta, parou de respirar. Você não é má. Você está magoada. É diferente, disse Tônia, largando a costura. Aconteceu uma coisa terrível com você e você acha que o mundo te deve. Mas o mundo não deve nada para ninguém. Ele simplesmente existe. Olha, seu avô trouxe romã, cresceu no sol, encheu de suco, não foi para você, foi porque é da natureza dela. Mas você pode beber e ficar mais forte. Pegou o copo com o suco escuro e estendeu para a menina. Bebe, isso é força da terra. Kátia segurou o copo com as duas mãos, tomou um gole, fez careta por causa da acidez, mas não devolveu. Tônia, você sabe cantar? A pergunta saiu do nada. Até Grigori se assustou. Por que você acha? Quando você estava lavando o chão, ficou cantarolando uma música. A melodia eu conheço. Meu pai tocava no violão, só que eu esqueci a letra. Era alguma coisa sobre outono e vento. Antonina sorriu. O sorriso dela era raro, mas quando aparecia, o rosto se iluminava. As rugas tristes em volta da boca se desfaziam. O que é o outono? É o céu, cantou ela baixinho, com a voz grave e levemente rouca. Céu que chora sobre os nossos pés. Essa é a do meu pai. Os olhos de Kátia acenderam. Ele dizia que é de uma banda chamada DDT, o Shevchuk. O vô brigava sempre que o pai botava essa música. DDT, para quem não conhece, é o Renato Russo da Rússia. Yosen é quase um hino de liberdade. Para um coronel da polícia, essa música era afronta pura. Grigori, do lado de fora, recuou como se tivesse levado um tapa. A memória veio como uma onda. Andrei, 21 anos, cabeludo, de calça jeans rasgada, sentado na cozinha tocando um violão velho. Nas poças, os pássaros levantam voo com as nuvens. Desliga isso agora, berrava Grigori naquela época. Parece bar, filho de oficial uivando que nem cachorro de rua. É rock, pai. Você não entende. É sobre liberdade. Liberdade é quando tem ordem. Isso aí é bagunça. Naquele dia, ele quebrou o violão. Bateu na batente da porta num acesso de fúria. Andrei saiu naquela mesma noite. No dia seguinte, Grigori, roído de vergonha, comprou um violão novo, caro, uma cremona tcheca. Queria dar de presente, fazer as pazes. Mas Andrei não voltou. O violão ficou dentro de um estojo preto, em cima do guarda-roupa. 13 anos intocado. Testemunha muda do fracasso de um pai. A gente tem um violão aqui, disse Kátia, em cima do armário. O vô não deixa ninguém tocar. Diz que é lembrança, como se meu pai já tivesse morrido naquela época. Lembrança tem que fazer som, não juntar poeira, disse Antonina com firmeza.
Levantou, foi até o armário alto de carvalho. Onde é que tem uma escada aqui? No quartinho de vassoura, indicou Kátia. Grigori quis entrar e proibir. Dizer não toque, é do meu filho. Mas os pés grudaram no piso. Ele entendeu que se entrasse agora, viraria de novo aquele coronel que quebrou o violão. E quebraria outra coisa frágil que estava começando a colar na alma da neta. Ouviu Tônia trazer a escada, degraus rangendo, farfalhar do estojo pesado, emborrachado, pesado, instrumento de qualidade, madeira de verdade. O barulho do zíper se abrindo soou como um suspiro. Nossa, que bonito, disse Kátia. Só está desafinado. Tônia passou os dedos pelas cordas. Um som triste e trêmulo. 13 anos calado. As cordas devem estar mortas. Não, estão vivas. Um som limpo e fino cortou o silêncio do quarto. Tônia afinava as cravelhas. Mi, si, sol, murmurava. Na escola de enfermagem, uma amiga me ensinou 3 acordes. Grigori estava encostado na parede do corredor, de olhos fechados. O som de um violão sendo afinado o levou ao passado com mais força do que qualquer fotografia. Era o som da esperança que ele um dia matou. Vamos ver, disse Tônia, e começou a tocar, sem perfeição, errando às vezes, abafando as cordas com a palma, mas o ritmo estava certo. Batida simples, honesta. O que é o outono? São as pedras, lealdade sobre o nevá que escurece. A voz dela não era de cantora, mas era profunda, cheia daquela melancolia vivida que faz o rock russo ser entendido por qualquer um, do professor ao pedreiro. O outono de novo lembrou a alma do que é mais importante. Outono. Eu de novo perdi a paz. Kátia entrou no refrão. A voz fininha e quebrada se entrelaçou com o grave de Antonina. Lá onde o mar afoga a tristeza. Grigori escorregou pela parede e sentou no chão do corredor. A bengala caiu do lado. As lágrimas, quentes e raivosas, desceram pelo rosto. Ele não chorou no enterro do filho. Segurou firme, deu ordens para a cerimônia como se fosse uma operação. Não chorou quando pegou Kátia no hospital. Mas agora, ouvindo uma desconhecida, uma ex-presidiária, cantar com a neta dele a música do filho morto, ele quebrou. Aquilo era a herança de Andrei. Não o apartamento, não a poupança, não a dacha no campo. Era aquilo, uma canção, uma memória. E ele, o pai e avô de sangue, não conseguiu passar adiante. Uma estranha chamada Tônia conseguiu. Simplesmente foi lá e tirou da prateleira empoeirada. A música parou. Tônia, seus dedos são fortes, disse Kátia. E na voz dela, pela primeira vez em 6 meses, havia admiração. Me ensina? Primeiro a gente fortalece suas costas para segurar o violão. Precisa de postura. Tocar sentada com a coluna reta. Quando você ficar de pé firme, aí sim a gente começa. Eu vou ficar de pé, disse a menina. Baixo, mas decidido. Amanhã eu fico. Você prometeu me pôr de 4. Vamos. Grigori enxugou o rosto com a mão, puxou a bengala do chão e levantou-se apoiando na parede. Precisava sumir, digerir aquilo. Foi em direção à cozinha, mas na porta trombou com Antonina, que vinha do quarto com o copo vazio de suco de romã. Ela viu os olhos vermelhos dele. Não se assustou, não fez pergunta idiota. Só olhou para ele com calma e compreensão. O instrumento eu não guardei, disse ela num tom neutro. Deixei no canto do quarto para ela olhar. Funciona como estímulo. Obrigado, disse Grigori com a voz arranhada. Pelo suco e pela música. Boa música, concordou Tônia. Com alma. Seu Andrei tinha bom gosto. Ela passou por ele e foi lavar a louça. Grigori sentou à mesa. O ciúme que queimava por dentro 1 hora antes apagou. Ficou só gratidão e um sentimento estranho, assustador, de não ser mais necessário. Tônia, chamou ele. Ela se virou, enxugando as mãos. Tenho um pedido. No escritório, na gaveta de baixo, tem umas fitas cassete antigas e um toca-fitas.
Se a Kátia quiser ouvir, a senhora coloca para tocar. Eu não consigo. Não tenho coragem. Eu coloco, Grigori Ilitch. Com certeza. Naquela noite, aconteceu mais uma coisa. Pequena, mas importante. Kátia jantou sozinha. Sentada na cama, segurou a colher, embora a mão tremesse de esforço depois das sessões do dia. O tablet continuava na prateleira, mas ela nem olhou. Estava olhando para o violão, que brilhava no canto do quarto sob a luz fraca do abajur. Grigori passou para dar boa noite. Vô, ela chamou quando ele já estava saindo. O que, Katiusha? Me conta como meu pai aprendeu a tocar violão. Grigori parou. 13 anos sem falar do filho. Era tabu. Ele voltou, sentou na beira da cama. O colchão afundou sob o peso dele. Ouvido ele tinha, puxou a mãe. Sua avó Vera cantava no coral. E tocar, ele começou na 8ª série. Se apaixonou por uma menina, Svietka, da turma ao lado. Queria fazer serenata. Dedilhava o dia inteiro. Estourava os dedos. Colava band-aid nas bolhas, mas não largava. Cabeça dura. Igualzinha a mim, sorriu Kátia. Igualzinha a você, sorriu Grigori. Eles conversaram por meia hora. Pela primeira vez. Sobre bobagem, sobre escola, sobre músicas velhas. Antonina, nesse tempo, estava na cozinha lendo um manual de anatomia e tomando chá no pires, a moda antiga, com o dedo mindinho levantado. Ela ouvia as vozes abafadas atrás da parede e sabia. O tratamento tinha começado. Não o da coluna, o da alma. De noite, Grigori conferiu o esconderijo no livro de Dostoiévski. O dinheiro estava lá. 50.000 rublos, contou de novo. Pegou-se pensando que fazia isso já no automático, sem a raiva de antes. Será que estou errado? Pensou, olhando as notas alaranjadas. Mulher direita não é ladra. Ele quis mudar o envelope para o cofre, mas deu preguiça. Deixou no livro, empurrou atrás das obras completas de Lenin. Lá fora, o vento de novembro uivava, jogando neve molhada contra a janela. Mas dentro do apartamento estava quente. No canto do quarto da neta, o violão dormia, esperando que dedos pequenos ficassem fortes o bastante para tirar dele música. E na cabeça de Grigori rodava um verso. Outono, eu de novo perdi a paz. Paz, de fato, ele tinha perdido. Mas em troca, ganhou algo muito mais importante. Esperança. Dezembro chegou sem aviso, como soco no escuro. As janelas do apartamento de Grigori amanheceram cobertas de desenhos de gelo, aquelas samambaias de cristal que a geada faz no vidro, e por onde a luz dos postes entrava turva, amarelada. Por dentro estava quente, mas Grigori tremia desde cedo. Era um dia ruim. O pior do calendário. Exatamente 13 anos antes, Andrei tinha batido aquela mesma porta e saído para nunca mais voltar vivo. Grigori andava pela casa como nuvem de tempestade. O joelho latejava sem parar. Os comprimidos não faziam efeito. Qualquer barulho irritava. A água correndo no banheiro onde Tônia lavava lençóis, o tilintar da colher na xícara no quarto da neta. Fazia semanas que não conferia o envelope. Tinha parado de fazer a ronda noturna, meio por preguiça, meio por vergonha de si mesmo. Mas hoje a angústia apertava. E policial velho, quando não sabe o que fazer, conta dinheiro para acalmar os nervos. Foi até o corredor, olhou para os lados para ter certeza de que estava sozinho. Esticou a mão para a prateleira dos clássicos, puxou o volume verde escuro de Dostoiévski com o gesto de sempre. O livro abriu fácil, fácil demais. Entre as páginas onde Raskolnikov confessava para Sônia, não tinha nada. Grigori piscou. Sacudiu o livro. Nada caiu. Um frio pior do que o de lá fora subiu pela espinha. Agarrou o Tolstói do lado. Vazio. Puxou Tchekov, sacudiu, chacoalhou as obras completas de Lenin. Os livros caíam no chão com batidas surdas, levantando pó. O envelope branco com 50.000 rublos tinha sumido. Calma, sussurrou ele para si mesmo. Calma. Pensar.
Correu para o escritório, abriu o cofre com as mãos tremendo, errando a chave 3 vezes antes de acertar a fechadura. Dentro, o revólver de honra, documentos do apartamento, condecorações, dinheiro, nenhum. Dentro da cabeça dele, um interruptor invisível estalou. O mundo, que no último mês tinha ficado morno e quase acolhedor, desmoronou de uma vez. Virou preto e branco, virou esquema de inquérito policial. Suspeita: Antonina Pavlovna Vietrova. Antecedentes: condenada pelo artigo 160, desvio e apropriação. Motivo: necessidade, dívidas, sem moradia fixa. Oportunidade: acesso irrestrito a todos os cômodos. Quem nasce torto morre torto, cuspiu Grigori. A voz dele era assustadora de outra pessoa. Ele não sentia só raiva, sentia um triunfo amargo da própria razão. Eu sabia. Eu disse para o Serioga: presidiária é presidiária. E eu, velho idiota, abri as orelhas. Tortas de canela, violão, conversas bonitas. Ela só estava ganhando confiança, esperando a hora certa. Olhem para esse homem. Ele já tinha decidido. Sem prova, sem investigação, sem dar chance de defesa. Uma vida inteira julgando os outros, e agora ele fez o que todo juiz ruim faz. Condenou antes de ouvir. Essa é a armadilha mais perigosa do preconceito. Ele não olha as evidências, ele procura confirmação. Grigori saiu do escritório. A marcha mudou. Ele parou de mancar. Andava como quem vai prender alguém. Na cozinha, Antonina passava roupa. O vapor do ferro subia até o teto, cheirando a frescor. Ela cantarolava alguma coisa, parecia quase feliz. Grigori se plantou na porta, bloqueando a saída. Onde está o dinheiro? Antonina se assustou, pôs o ferro na base, virou. Quando viu o rosto dele, torto, com os lábios brancos, entendeu na hora. O sorriso morreu. O rosto virou máscara. Do que o senhor está falando, Grigori Ilich? Não se faça de boba, cidadã Vietrova. 50.000 rublos, no livro, no corredor. Devolve por bem, e você só vai embora. Não devolve, e eu chamo viatura. O Serioga vem rápido. E você volta para as grades por reincidência. Eu não peguei seu dinheiro, disse ela, firme. A voz não tremeu, mas as mãos ela escondeu atrás das costas, travadas uma na outra. Eu nem sabia que tinha dinheiro ali. Não sabia? Você aspira cada canto dessa casa. Limpou a poeira desses livros. Prestem atenção na postura dela. Mãos trancadas atrás do corpo. Em linguagem corporal, isso é escudo. Não é culpa, é proteção de quem já apanhou demais da vida e sabe que vai apanhar de novo. Pessoa culpada cruza os braços na frente. Pessoa que está se preparando para a pancada trava as mãos atrás. Velhos hábitos voltaram, é? Roubava remédio, agora partiu para aposentado. Grigori Ilich, volte a si. Nos olhos dela brilhou dor, não medo, dor antiga, enraizada. Eu não entro no seu quarto, eu fico com a criança. Para que eu ia roubar? Ladrão sempre acha motivo. Ele bateu o punho na mesa, o ferro de passar pulou na base. Abre essa mala, agora. O quê? Sua mala de viagem, aqui em cima da mesa, já. O silêncio da cozinha zumbiu, só o chiado do ferro esfriando. Eu não vou fazer isso, disse Antonina baixo. Eu tenho dignidade. Dignidade está na sua ficha criminal. Você é uma condenada dentro da minha casa. Eu acolhi você, deixei chegar perto da minha neta. E você? Ele não terminou a frase, mas a palavra pairou no ar. Suja, cortante. Antonina ficou branca, mais branca que o jaleco. Olhou para ele e naquele olhar Grigori viu algo familiar. Era o mesmo olhar que o filho lhe deu muitos anos antes. Decepção, pena da estupidez alheia. Está bem, disse ela. Foi ao quartinho e voltou com a mala esportiva. Virou o conteúdo na mesa da cozinha. Blusas usadas,
roupa de baixo limpa, o livro de anatomia, uma foto emoldurada de um menino pequeno, um maço de chá barato, um ícone religioso. Dinheiro nenhum. Olhem para o que essa mulher carregava. Tudo que ela tinha no mundo cabia numa mala esportiva. E o que ela escolheu guardar? Um livro de estudo, a foto do neto e um santo. Não tinha joia, não tinha perfume, não tinha nada de vaidade. Quem escolhe carregar conhecimento, fé e memória de família não é ladrão, é sobrevivente. Grigori começou a revistar. Apalpou costuras, virou bolsos, chacoalhou o livro, procurava fundo falso, esconderijo. As mãos tremiam de fúria e adrenalina. Escondeu na roupa do corpo. Vou revistar. Antonina ficou imóvel, dura como estátua. Revista, cidadão-chefe. O senhor está acostumado a humilhar gente. Cidadão-chefe. Ela usou a expressão que detentos usam para se dirigir a carcereiros. A expressão de quem despreza. E nesse momento, do corredor, um barulho. Algo pesado batendo no piso. Tônia! Vô! Na porta da cozinha, apoiada num andador, estava Kátia. Pálida, suando, tremendo de esforço. Ela tinha andado até a cozinha sozinha, pela primeira vez desde o acidente. E aqui eu preciso que vocês parem e olhem para esta cena. A menina que 6 semanas antes não saía da cama, acabou de atravessar o apartamento inteiro sobre as próprias pernas. E encontra o quê? As roupas da única pessoa que fez ela voltar a viver, espalhadas numa mesa, e o avô com cara de carrasco, nos pés de Kátia, meias de lã grossas, tricotadas à mão por Tônia. O que está acontecendo? Perguntou a menina, olhando das roupas na mesa para o rosto vermelho do avô. Vai para o quarto, Kátia. Não é da sua conta. Você está mandando ela embora? A voz de Kátia rachou. De novo? Igual a todas as outras? Ela é ladra. Roubou meu dinheiro. Mentira! Gritou Kátia. Soltou uma mão do andador, balançou, mas não caiu. Ela não roubaria. Ela é honesta. Você está mentindo. Você sempre mente. Você fez a mesma coisa com o meu pai. Grigori travou, como se tivesse levado bala no peito. Cala a boca, chiou ele. Não calo. Você odeia todo mundo. Quer que eu fique sozinha com você nessa prisão? Tônia, não vai embora. Reparem na menina. Ela está de pé, tremendo, suando, quase caindo, mas de pé. E está brigando. Está brigando pela única pessoa que deu sentido à vida dela nos últimos meses. A força que Antonina colocou naquelas pernas está aparecendo agora, não na fisioterapia, mas na coragem. Antonina se aproximou da menina, segurou quando ela começou a pender para o lado. Calma, Katienka, calma, sussurrou, encostando a cabeça da menina no próprio ombro. Não fica nervosa. A coluna, cuidado. Não me toca, rosnou Grigori, dando um passo. Mas Kátia, agarrada ao jaleco de Antonina, gritou tão alto que ele parou no lugar. Não chega perto. Eu te odeio. Sai. Antonina sentou a menina devagar numa cadeira. Endireitou o corpo. Eu vou embora, Grigori Ilich. O dinheiro, procure direito, está na casa. E a consciência, essa o senhor já perdeu. 2. Juntou as roupas de volta na mala, rápido, sem cuidado. A foto do neto, ela apertou contra o peito por 1 segundo antes de guardar. Fechou o zíper. Desculpa, pequena, disse para Kátia, alisando o cabelo da menina. Eu não posso ficar. Não consigo respirar aqui. Você é forte, você ficou de pé. Continua sozinha. Lembra, coluna reta e não ter medo de nada. Beijou a testa da menina. Se vestiu na entrada em 1 minuto. Casaco, lenço, botas velhas. A porta bateu. O apartamento mergulhou no silêncio. Aquele silêncio de antes. Morto, zumbindo, o silêncio que Grigori tentava fugir desde o começo da história. Kátia ficou sentada na cadeira da cozinha. Chorava de um jeito que cortava a alma, baixinho, monótono, balançando o corpo para os lados. Kátia. Grigori esticou a mão. Não encosta em mim, disse ela.
Os olhos estavam secos e assustadores. Eu queria ter morrido naquele carro com o meu pai e a minha mãe. Ela se virou, agarrou o andador e se arrastou de volta para o quarto. O trinco estalou. Ela se trancou. Grigori ficou sozinho. A adrenalina escorreu embora, deixando uma fraqueza enjoada. As pernas cederam. Ele desabou no banquinho onde 5 minutos antes Tônia passava roupa. Eu tenho razão. Tenho que ter razão. Ela roubou. Não tem mais ninguém. Mas o verme da dúvida já roía por dentro. E se ele estivesse errado? Levantou. Precisava achar provas. Se não estava com ela, escondeu no apartamento. Vasculhou a cozinha, a lixeira, os potes de mantimento, depois o banheiro. Depois, voltou ao corredor. O olhar caiu no cabideiro. Ali pendurado, o casacão de inverno de lã escura com gola de astracan. Ele tinha usado 3 dias antes, quando foi pagar as contas. A memória voltou como choque elétrico. Correio, fila, uma velha fazendo escândalo no guichê. Ele queria pagar 2 meses adiantado. Tirou o envelope do livro, botou no bolso interno do casaco. Chegou lá e o terminal não funcionava. Voltou para casa irritado. Pendurou o casaco. Para quem não sabe, na Rússia pagar contas de consumo ainda era, em 2012, uma operação presencial. As pessoas iam ao correio ou a terminais de pagamento em agências específicas, enfrentavam filas enormes, especialmente no inverno, e quando o terminal travava ou ficava sem sistema, todo mundo ia para casa sem pagar. No Brasil, já tínhamos internet banking e aplicativos. Na Rússia da época, para a geração do Grigori, era papel, fila e paciência, ou falta dela. A mão do velho, coberta de manchas da idade, entrou devagar no bolso interno do casacão. Os dedos tocaram papel. Puxou. Envelope branco. Abriu. 50.000 rublos. Notas alaranjadas. Todas ali. Grigori Ilich Bessonov ficou parado no corredor escuro, segurando o dinheiro que acabou de custar uma família. Meu Deus! Soltou num fio de voz. Escorregou pela parede, apertando o envelope contra o peito. A vergonha não veio quente como a raiva. Veio gelada, paralisante. Travou o coração, transformou-o em pedra congelada. Ele acusou uma inocente. Humilhou a mulher que salvou a neta dele. Pisou no único ser vivo que trouxe calor para dentro daquela casa. E o pior, era uma cópia exata do que fez com o filho. Naquela vez, também tinha certeza absoluta de que estava certo, que estava educando, consertando, fazendo o que era preciso. Atrás da porta trancada do quarto, nenhum som. Kátia tinha colocado os fones de novo. Tinha voltado para o bunker. Só que desta vez, a porta estava soldada por dentro. Grigori olhou o próprio reflexo no espelho da entrada. Um velho, patético, sozinho, de camisa cara. Imbecil, disse ao reflexo. Velho, mau e imbecil. Pegou o telefone, discou para Serioga. Caixa postal. Jogou o aparelho na mesa. Precisava ir atrás dela, rastejar de joelhos se fosse o caso. Mas ir para onde? Não sabia o endereço. Não sabia se ela tinha casa. Só sabia o artigo da condenação e que ela fazia pão de canela. Do lado de fora, a nevasca borrava os rastros de Antonina, que tinha saído na noite gelada, levando consigo o calor daquela casa amaldiçoada. Os 2 dias seguintes foram os piores da vida de Grigori Ilich. E olha que ele viveu os anos 90 na Rússia. O apartamento virou câmara mortuária. Quente por fora, graças às baterias de calefação russas que aquecem os prédios por sistema central e não se desligam nunca, mas gelado por dentro. Kátia declarou greve de fome. Não era birra de criança que recusa sopa. Era decisão silenciosa, apavorante, de alguém que não tem mais nada a perder. Ela não gritou, não exigiu que trouxessem Tônia de volta. Simplesmente deitou virada para a parede e parou de falar. Trancou a porta por dentro com o ferrolho e Grigori ficava plantado no corredor, encostando a testa no batente gelado. Kátia, abre. Trouxe caldo de galinha.
do jeito que você gosta. Silêncio. Katerina, para com isso. Você precisa comer. Se não comer, vou chamar médico. Vão te levar para o hospital, pôr no soro. É isso que você quer? Tanto faz, chegava a voz abafada, sem vida. Sai! Ele voltava para a cozinha e sentava diante da mesa, onde ainda havia uma tigelinha com rosquinhas secas. A única lembrança de Antonina. Olhava para o envelope branco em cima da mesa. 50.000 rublos, o preço da sua soberba. Aquelas notas queimavam os olhos. Queria rasgar, dar descarga, mas sabia que não ia adiantar nada. No terceiro dia, Serioga finalmente atendeu. Illich, desculpa, estava num caso. O que aconteceu? Achou a ladra? Serioja. Grigori engoliu o nó que estava na garganta. Errei. O dinheiro apareceu. Estava no bolso do meu casaco. Esqueci. Caduquice maldita. Pausa longa do outro lado. Não me diga, coronel, assobiou Serioga. Na voz dele, zero respeito. Só cansaço. Quer dizer que você pôs a mulher na rua, de noite, no frio, bonito? Serioja, eu preciso do endereço. Para onde ela foi? Ela não tem ninguém. Não tem mesmo. Não tem registro de domicílio. Ela é, na prática, sem teto. O filho vendeu o apartamento enquanto ela cumpria a pena. Mudou de cidade. Grigori sentiu o estômago despencar. Mas ela se apresentou na delegacia ontem para o controle de condicional. Deu endereço. Rua Zavodskaya, albergue número 6. Fica na zona industrial, depois da linha do trem. É um buraco, uma antiga fábrica de tecidos que viraram moradia popular. Se ela ainda estiver lá, considere sorte. No Brasil, ex-detentos em liberdade condicional se apresentam ao juiz da vara de execuções e têm acesso, ao menos em teoria, a programas de reinserção. Na Rússia, o controle é feito pela polícia local, e qualquer mudança de endereço sem aviso pode significar volta à prisão. Rede de apoio? Zero. Quem saía da cadeia recebia um carimbo no documento e um se vira. Obrigado, Serioga. Te devo uma. Não me deve nada, cortou Serioga. Olha, Illich, o senhor é herói, condecorado, tudo mais. Mas o que fez foi silêncio. Deus que julgue. Os bips do telefone marcaram o ritmo da vergonha. O táxi rastejou pela nevasca devagar, como cortejo fúnebre. A cidade estava congestionada de pré-ano novo, piscando com luzes de vitrine, mas quanto mais o carro se afastava do centro, mais escuras ficavam as ruas. A rua Zavodskaya fazia jus ao nome. Cheirava a fuligem e desesperança. Postes acesos de um em um, iluminando fachadas descascadas de prédios de 5 andares e esqueletos pretos de choupos sem folha. Chegamos, pai, disse o taxista, um rapaz jovem com sotaque das repúblicas do sul, freando diante de um prédio de tijolo cinza com grades no andar térreo. Daqui para a frente não vou, a pista está congelada, arranco o para-choque. Espera aqui, disse Grigori. Não desliga o taxímetro, pago o triplo. Saiu do carro aquecido para o vento cortante. O joelho gritou de dor, mas ele nem sentiu. Apoiou na bengala e atravessou a neve até uma porta de ferro pesada. Dentro, cheirava a repolho cozido, reboco úmido e cigarro velho, cheiro de pobreza. Na portaria, uma mulher gorda com casaco de tricô assistia a uma televisão pequena. Vai para onde, coroa? Perguntou sem tirar os olhos da tela. Aqui é área restrita. Grigori mostrou a carteira de veterano do ministério. Capa vermelha, funcionava em qualquer lugar. Vietrova, Antonina. Onde mora? Ah, a enfermeira nova. Terceiro andar, quarto 312, mas ela não está sozinha lá. A escada era íngreme, degraus gastos, sem elevador. Grigori subiu devagar, cerrado nos dentes. Cada degrau custava um espasmo. Isso é por Andrei, pensava ele. Isso é por Kátia. Rasteja, velhaco, rasteja. Notem o corpo desse homem. Quando saiu do escritório para acusar Antonina, a mancada sumiu.
A raiva curou o joelho na hora. Agora, subindo essa escada para pedir perdão, a dor voltou em dobro. Raiva anestesia, culpa amplifica. O corpo sempre diz a verdade que a boca esconde. No terceiro andar, corredor comprido e escuro, lâmpada piscando, paredes pintadas de verde vômito, tinta descascando. Atrás das portas, sons. Criança chorando num quarto, briga de bêbados em outro, rádio em algum lugar. Quarto 312 ficava no fim do corredor. Porta forrada de couro sintético rasgado. Grigori bateu com o topo da bengala. "Está aberto!" gritou uma voz de mulher. Não era de Tônia. Rouca, grossa, encharcada de cigarro. Ele empurrou a porta. O quarto era minúsculo, 12 metros quadrados no máximo. 2 beliches, uma mesa coberta de panelas e uma geladeira que chacoalhava que nem trator. Sentada à mesa, uma mulher desleixada de roupão fumava, sacudindo cinza numa lata de conserva. Antonina estava na cama de baixo, perto da janela. Lia o livro de anatomia. Vestia o mesmo suéter que usava quando saiu. Quando levantou os olhos e encontrou os dele, Grigori sentiu fisicamente como se tudo caísse dele de uma vez. Patente, medalhas, orgulho, status de dono de apartamento de luxo. Ali, naquele cubículo miserável, ele era ninguém. Só um velho que cometeu uma crueldade. "Apareceu", disse Antonina. Não perguntou, afirmou. A vizinha de quarto encarou o visitante de casacão caro e chapéu de astracan. "Quem é esse? Namorado?" cacarejou, mostrando dentes estragados. "Sai, Liúcia", pediu Antonina sem tirar os olhos de Grigori. "Por favor, preciso conversar." Liúcia resmungou, apagou o cigarro, pegou o maço e saiu arrastando o chinelo. Ficaram sozinhos. Grigori estava de pé no meio do quarto sem saber o que fazer com as mãos. Estava abafado, mas ele tremia de frio. "O que veio fazer?" perguntou Tônia. O rosto cinzento, olheiras fundas, não tinha dormido nesses dias. Sumiu mais alguma coisa? Veio contar as colheres? Olhem para essa mulher. Acabou de ser jogada na rua no meio do inverno russo. Está num albergue imundo, dividindo quarto com uma desconhecida. E mesmo assim, a primeira coisa que sai da boca dela é ironia, não súplica. Ela não implora, ela morde. Grigori tirou do bolso o envelope, o mesmo envelope branco amassado. Colocou na mesa, empurrando uma panela suja para o lado. "Achei. Estava no bolso do meu casaco, no bolso interno. Eu tirei do livro para pagar as contas. O terminal não funcionou. Voltei para casa e esqueci." Antonina nem olhou para o dinheiro. Olhou para o rosto dele. "Fico feliz pelo senhor, Grigori Ilich. Agora pode dormir em paz. Patrimônio intacto. Tônia, Antonina Pavlovna, eu não vim por causa disso. Veio pedir desculpa?" Ela deu um sorriso amargo. "Pronto, desculpa aceita. Até logo." Sentou de volta na cama, pegou o livro. Conversa encerrada. Grigori entendeu que naquele instante ela ia expulsar ele. E ia ter todo o direito. E ele ia embora. E Kátia ia morrer, se não de fome, de tristeza. Ele deu um passo. O joelho falhou e ele desabou na cadeira que rangia na frente dela. Kátia está morrendo. A mão de Antonina, que passava a página, congelou. "Faz 3 dias que não come. Se trancou, não me deixa entrar. Diz que quer morrer como o pai." Antonina levantou os olhos devagar. Neles, medo, medo profissional, de quem cuida e de repente sabe que o paciente está em perigo. Chamou médico? Não adianta, ela não deixa ninguém chegar perto. Só confiava em você, só em você. Isso é chantagem, Grigori Ilich. O senhor está jogando com a minha consciência. É a verdade. A voz dele rachou. "Eu não estou jogando, eu estou implorando." Ele tirou o chapéu, amassou nas mãos. O cabelo grisalho, normalmente impecável, espetado para todo lado. "Escuta, Tônia, eu sou um velho idiota. A vida inteira eu achei que o que importa é ordem.
que as pessoas se dividem entre de bem e de mal, entre limpos e sujos. Eu expulsei meu próprio filho 13 anos atrás. Sabe por quê? Porque ele não queria viver do meu jeito. Eu quebrei o violão dele, e ele foi embora e morreu. Eu não consegui proteger ele. As lágrimas corriam pelas bochechas enrugadas do velho, prendendo na barba que ele não fazia há 2 dias. Ele não enxugou. E agora eu estou fazendo a mesma coisa com a Kátia. Estou destruindo com as minhas próprias mãos a última coisa que me resta. Eu te acusei porque tive medo. Medo de acreditar que uma estranha, uma presidiária, como eu dizia, podia dar para a minha neta mais carinho do que eu, o avô de sangue. Eu tive ciúme, tive pavor de ficar de lado e decidi destruir tudo para voltar a mandar. Pronto, consegui. Tenho o dinheiro, tenho o controle e tenho um silêncio de túmulo dentro de casa. Ele empurrou o envelope na direção dela. Aqui tem 50 mil. Não é salário, é compensação. Pelo que eu fiz. Pega, aluga um lugar, vive direito. Você merece. E eu me viro. Levantou pesado, apoiando na bengala. Me perdoa, Tônia. Não como coronel, como ser humano. Ele virou e foi andando para a porta, curvado, derrotado, infinitamente sozinho. Para. A voz de Antonina soou baixa, mas de comando. Grigori parou na soleira. O dinheiro leva de volta. Eu não me vendo. Ela se levantou. Foi até ele. Nos olhos, o gelo tinha derretido. Tinha cansaço. E aquela sabedoria que não se aprende em escola nenhuma, só na vida. O senhor acha que eu volto por sua causa? Ou pelo dinheiro? Não, disse Grigori, balançando a cabeça. Eu volto porque eu e a Kátia não terminamos o colar de rosquinhas. E o violão, ela ainda não aprendeu. E largar serviço pela metade não é do meu feitio. E isso aqui é uma lição que vale ouro. Ela não voltou por dinheiro, não voltou por pena do velho, não voltou por falta de opção. Voltou porque tinha uma promessa a cumprir com uma criança. Quem tem palavra, tem tudo. Quem não tem nada, nem que tenha apartamento de luxo e cofre cheio. Ela foi até a cama, pegou a mala, nem tinha desfeito direito, como se soubesse que aquele lugar não era a casa dela. Mas tem uma condição, Grigori Ilitch. Qualquer uma. Nunca mais tranca. Nem porta, nem coração. Se tem problema, fala na hora, com a boca. Combinado? Combinado, Tônia. Palavra de oficial. Desta vez, de verdade. Saíram do albergue calados. O taxista que cochilava acordou assustado ao ver os dois. Ô papai, achou quem procurava? Achei, filho, respondeu Grigori, abrindo a porta traseira para Antonina como se abrisse para uma rainha. Vamos para casa. Pisa fundo, que o vento assobia. A viagem inteira, silêncio. Antonina olhava pela janela, as luzes da zona industrial passando. Grigori olhava o perfil dela. Sentia uma coisa estranha, esquecida, como se tivesse desarmado uma bomba, faltando um segundo para explodir. Quando entraram no apartamento, estava escuro, assustadoramente quieto. Grigori quis correr para o quarto da neta, mas Antonina segurou ele com um gesto. Eu vou. Tirou o casaco, ficou com o suéter simples, ajeitou o lenço, foi até a porta do quarto de Kátia. Não bateu, não forçou a maçaneta, encostou as costas na madeira e começou a cantar. Sem instrumento, sem preparação, só a voz rouca e grave. O que é o outono? É o céu. Céu que chora sobre os nossos pés. A mesma música. A música do pai de Kátia. A música que juntou as duas pela primeira vez. Atrás da porta, algo se mexeu. A cama rangeu. Depois, o som arrastado do andador no piso. O trinco estalou. A porta abriu devagar. Na soleira, Kátia, pálida como cera, com olheiras roxas, de pijama folgado pendurado no corpo magro como num cabide. Segurava o batente. Estava de pé, tremendo, oscilando, mas de pé. Quando viu Tônia, não gritou, não se jogou no pescoço. Os lábios tremeram.
Você voltou. Não me abandonou. Eu prometi que ia te colocar de pé, sorriu Antonina, abrindo os braços. Vem cá, pardal. Kátia deu um passo. Inseguro, bamboleante, um passo para fora da própria prisão. E caiu nos braços de Tônia, enfiando o rosto no suéter felpudo. Estou com fome, soluçou. Tônia, estou com tanta fome. Grigori Ilitch estava na sombra do corredor, apertando no bolso o maldito envelope. As lágrimas desciam de novo, mas desta vez ele não tinha vergonha. Agora, Katiusha, agora, se apressou disparando para a cozinha. O caldo está pronto, é só esquentar. 1 minuto. Ele batia nas panelas, derrubava a concha, se atrapalhava como recruta e pela primeira vez em muitos anos sentia que a casa estava quente de verdade. Não pelas baterias de calefação, porque perdão não é palavra, é gesto. Antonina trouxe Kátia apoiada até a cozinha. Cruzou o olhar com Grigori. Nos olhos dela, nenhuma acusação. Ponha a chaleira, Grigori Ilitch. A noite vai ser longa. Vamos cuidar de todo mundo. E assim foi. Maio de 2013 entrou na cidade cheirando a asfalto molhado, broto de choupo e tempestade próxima. No apartamento de Grigori, todas as janelas estavam escancaradas. O vento passeava pelos cômodos, estufando as cortinas como velas de navio que passou muito tempo encalhado e finalmente pegou correnteza. Grigori Ilitch estava na porta do quarto da neta. Vestia o uniforme de gala com as medalhas no peito. Hoje era 9 de maio, dia da vitória. Para quem é do Brasil, o 9 de maio é a data mais sagrada da Rússia, mais do que Natal ou Ano Novo. É o dia em que a União Soviética derrotou a Alemanha nazista e praticamente toda a família russa perdeu alguém naquela guerra, 27 milhões de mortos. Veteranos desfilam, famílias se reúnem e fogos de artifício tomam o céu do país inteiro. Para um militar como Grigori, esse dia era mais sagrado do que a própria vida. Antes, ele vestia a farda para ir ao desfile, marchar firme, encontrar companheiros de guerra. Hoje, o desfile principal era ali mesmo, naquele quarto. No meio do cômodo, de costas para a janela, encostada no parapeito, estava Kátia, de pé, sem andador. Nas mãos, o violão Cremona tcheco do pai. Os dedos da mão esquerda, brancos de tanta força, apertavam um acorde no braço do instrumento. Pestana mais limpa, comandava Antonina, sentada numa cadeira ao lado, batendo o ritmo com a palma no joelho. Não enrola, Katerina. Polegar mais baixo. Dói, Tônia. Fez careta a menina, mas não tirou a mão. E queria o quê? Música cobra sacrifício. Calo vem primeiro, som vem depois. Manda a cuco. Kátia bateu nas cordas. O som saiu certeiro, atrevido, nada parecido com o dedilhar tímido do inverno. Nos meses com Tônia, ela tinha saído do DDT e chegado a outro gigante do rock russo, Viktor Tsoi, da banda Kino. E Kukushka, a Cuco, virou o hino pessoal dela. Quantas canções ainda por escrever? Diz, Cuco, canta. Ela cantava sem perfeição, desafinava às vezes, mas estava de pé, firme. Os músculos das costas, que Antonina amassou durante 6 meses como quem molda argila, agora seguravam a coluna dela como colete blindado. Grigori olhava para a neta e sentia arder no nariz. Lembrava de Andrei. O filho ficava na mesma pose, com a mesma ruga teimosa entre as sobrancelhas. 13 anos antes, Grigori destruiu essa imagem. Hoje, graças a uma mulher que ele chamou de ladra, a imagem estava colada de volta. Kátia terminou o verso, ergueu o queixo e olhou para o avô. E aí, camarada coronel, o que acha? Batalhão de construção? Tropa de elite, resmungou Grigori, escondendo o sorriso emocionado debaixo do bigode. Só endireita a postura. Peito para frente. Sim, senhor, peito para frente, riu ela.
Antonina se levantou, ajeitou a alça da camiseta no ombro da menina. Chega por hoje, senão sobrecarrega. Deita, as pernas devem estar latejando. Nem estão latejando. Tônia, a gente pode ir ver os fogos à noite, na beira do rio? Eu ando até lá, juro. Beira do rio, não. Muita gente te pisam. Mas na sacada a gente vai. 8º andar. É tomar altura. Antonina saiu do quarto atrás de Grigori. Na cozinha, a mesa já estava arrumada para a festa. Torta de repolho, salada de arenque com beterraba, uma garrafa de compota gelada. Grigori sentou na cabeceira, olhou para Antonina. Ela tinha mudado nesses 6 meses. Alisou de certo modo. As rugas continuavam, mas dos olhos tinha sumido aquela tristeza de cachorro perdido que ela trouxe no primeiro dia. Ela virou dona da casa, não pelo título, mas pela presença. Tônia, senta, disse ele, sério. Ela desconfiou, enxugando as mãos no avental. O que foi, Grigori Ilitch? Esqueci o sal? Senta, que é reunião de comando. Ela sentou na beira da cadeira, ajeitando uma mecha de cabelo grisalho que escapou. Grigori encheu meia dose de vodka, virou sem brindar, cheirou a casca de pão. Precisava de coragem, mais do que em 45. Eu andei fazendo umas averiguações, Tônia, pelos meus contatos, sobre o seu filho, Victor. Antonina empalideceu. As mãos se travaram uma na outra. Gesto de defesa. Para quê? Não precisa, Grigori Ilitch. Ele não me quer. É direito dele. Para ele, eu sou presidiária. Vergonha da família. Ele tem carreira, a mulher trabalha em banco. Não se mete, por favor. Negativo, disse Grigori duro. Eu não me meti. Eu só achei o número dele e liguei. O senhor ligou? A voz dela falhou. E o que ele fez? Mandou embora? Tentou. Grigori deu um meio sorriso. Mas comigo isso é difícil. Eu expliquei a situação. Contei quem você é de verdade. Que você não é ladra, é uma mulher que tirou uma criança do abismo. Que você é mais honesta que todos nós juntos. Ele não vai acreditar. Ele é cabeça dura. Cabeça dura, concordou Grigori. Puxou a mãe. Mas eu disse mais uma coisa. Disse que se ele não viesse agora, enquanto você está viva, e não olhasse nos seus olhos, depois, quando você não estiver mais aqui, ele ia uivar feito lobo, igual eu uivo pelo meu Andrei. E que nem vodka, nem carreira, nem dinheiro tampam esse buraco. Antonina cobriu o rosto com as mãos. Os ombros sacudiram. Foi cruel, Grigori Ilitch. Por que o senhor fez isso? Porque cirurgia, Antonina Pavlovna, dói. Você mesma disse, tem que quebrar para colar direito. A campainha tocou, aguda, insistente. Tônia estremeceu, levantou os olhos molhados e assustados. É ele? Abre, acenou Grigori. Mandei liberar a entrada sem crachá. Ela se levantou. As pernas não obedeciam. Andou pelo corredor como quem vai para o cadafalso, tocando a parede com a mão. Grigori ouviu o trinco estalar, a porta ranger. Silêncio. 1 minuto longo, insuportável, de silêncio. Depois, uma voz masculina, engasgada, culpada. Oi, mãe. E uma voz de criança, aguda, alegre. Vovó, o papai disse que a senhora estava em expedição no Polo Norte. Grigori se levantou da mesa, foi para o escritório e fechou a porta. Aquele momento não era dele. Ele era intruso ali. Foi até a janela, acendeu um cigarro, pela primeira vez em 6 meses, quebrando a promessa que fez a Tônia. A fumaça era amarga como o passado dele. Mas ele fez. Consertou o erro dos outros, porque o seu próprio não deu mais tempo de consertar. Victor veio, trouxe o neto. Agora, no corredor, estavam chorando, se abraçando, se perdoando. Está vendo, Andriuca? Disse Grigori, olhando para o céu de maio, onde andorinhas desenhavam espirais. Estou aprendendo, devagar, rangendo nas juntas, mas aprendendo. Não julgar, entender, não mandar, pedir. A porta do escritório se abriu devagar. Entrou Kátia, andando sozinha, com a mão na parede.
Vô, chegou o filho da Tônia, e um neto pequenininho engraçado. Estão todos chorando. Deixa chorarem, Catiúcha. Lágrima lava a alma. Vô, e você, por que está aqui sozinho? Vem, a Tônia está chamando. Disse que não senta na mesa sem o senhor. Grigori apagou o cigarro, olhou para a neta. Ela estava na porta, magra, angulosa, com o cabelo curtinho de menino. Mas nos olhos dela não tinha mais vazio. Tinha vida. Vou, disse ele. Só ajeitar o uniforme. A noite caiu sobre a cidade em tons de azul. Eles estavam na sacada grande que Grigori, por ordem de Tônia, tinha limpado de tralha velha. Victor e o filhinho já tinham ido embora, prometendo voltar no fim de semana seguinte. Foram embora diferentes. Victor apertou a mão do coronel longamente, sem achar palavras, só olhando com gratidão. E o pequeno Pática lambuzou a bochecha de Tônia de chocolate ao dar tchau. Agora na sacada eram 3. Grigori, Antonina e Kátia. Kátia sentada num banquinho alto, balançando as pernas. Tônia enrolou os ombros dela num cobertor. Lá longe, sobre o centro da cidade, o céu explodiu. Uma esfera verde se abriu em milhares de fagulhas. Fogos! Soltou Kátia. Vitória! Disse Grigori baixo. Ele olhou para Antonina. Ela estava ao lado, apoiada na grade com os cotovelos. O vento mexia nos cabelos dela, onde os fios brancos pareciam ter diminuído. Obrigado, Tônia, disse ele, simples. Ela virou a cabeça. Pelo quê, Grigori Ilitch? Pelo trabalho o senhor paga direitinho, por ter trazido vida para dentro da casa, por eu não estar mais sozinho, por ter... Ele engasgou, buscando palavras que antes achava frescura, por ter me ensinado que força não é bater com o punho na mesa. Força é perdoar, a si mesmo e aos outros. Antonina sorriu, um sorriso quente, aberto, que fez o coração do velho coronel apertar. Nós todos estamos aprendendo aqui, Grigori Ilitch. Eu também achava que minha vida tinha acabado, que eu era lixo, material descartado. Mas acontece que eu ainda sirvo para alguma coisa. Serve, disse Kátia, virando para os dois. Serve muito. A gente sem você, Tônia, estava perdido. O vô ia voltar a fazer só pelmene e dar ordem. Riram. O riso subiu para o céu noturno junto com as faíscas dos fogos. Eu não vou a lugar nenhum, disse Antonina, pousando a mão sobre a mão larga e nodosa de Grigori, que descansava na grade. Ainda tem muito para fazer. Kátia volta para a escola em setembro. Tem que aprender violão direito, e o senhor, camarada coronel, precisa cuidar dessa pressão. Grigori não tirou a mão. Sentiu o calor da palma dela. A mesma mão que sovava massa, endireitava costas e esfregava chão de cela. Era o calor da vida real. No céu, uma peônia vermelha enorme explodiu de luz. Grigori Ilitch Bessonov, ex-coronel, ex-tirano e ex-homem solitário, olhava para as luzes e sabia com toda a certeza, a guerra pessoal dele tinha acabado. Ele parou de dividir o mundo entre aliados e inimigos. Agora no mundo dele só havia gente querida. E os erros dos outros julgar é fácil. Os próprios, corrigir, essa é a verdadeira batalha. E eles venceram essa batalha juntos. E a lição dessa história, a maior de todas, é esta. Nós passamos a vida inteira construindo muros para nos proteger. Muro de orgulho, muro de desconfiança, muro de cargo, de patente, de razão. E quando finalmente alguém aparece com as mãos estendidas, a gente faz o quê? Acusa, humilha, expulsa. Porque aceitar ajuda exige mais coragem do que mandar. E pedir perdão exige mais força do que nunca errar. Grigori era herói de guerra, mas a maior batalha da vida dele não foi com arma na mão. Foi ajoelhar num quarto de albergue e dizer: eu errei. E vocês? Quantas vezes julgaram alguém pelo passado sem dar chance para o presente? Quantas portas vocês trancaram por medo de confiar?
Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que essa história mexeu com você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, porque tem muita história boa vindo por aí, e eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima.